Você acha que está seguro trancado no seu quarto agora, mas o que está prestes a ouvir vai fazer você olhar para trás imediatamente. Não pisque, não respire, porque nos próximos 30 segundos você vai entender o verdadeiro significado do terror absoluto e por que uma família inteira abandonou tudo para trás no meio de uma madrugada sangrenta, fugindo de algo que desafiou a própria realidade na Espanha profunda. Feche os olhos e imagine o silêncio cortante de uma casa de campo isolada pelo vazio da noite em Torrelaguna, onde o vento morre antes de tocar as paredes de pedra antiga e o chão parece respirar sob seus pés descalços. Não há para onde correr quando o teto acima de você começa a estalar com passos lentos, pesados e deliberados de algo que não possui corpo, mas que sabe exatamente onde você está escondido na escuridão. O jornalista Danny Robbins, em sua famosa investigação para o projeto Uncanny da BBC Sounds, trouxe à tona este pesadelo real que assombrou a Europa profunda, revelando os segredos soturnos de uma propriedade medieval maldita, manchada pelas memórias de guerra e sangue que se recusam a apodrecer no esquecimento do tempo. O cenário deste pesadelo contínuo é uma antiga casa de campo fincada nas terras áridas e históricas de Torrelaguna. A atmosfera dentro da residência era permanentemente densa. Um frio inexplicável que penetrava nos ossos mesmo sob o calor sufocante do verão espanhol, fazendo com que a pele se arrepiasse com a sensação avassaladora e sufocante de uma vigilância constante e invisível. Olhos que ninguém podia ver pareciam espreitar de cada canto escuro, de cada fresta de armário e de cada sombra projetada pelas velas ou pelas lâmpadas que piscavam sem motivo aparente. Os fenômenos começavam de forma sutil, quase tímida, como se a própria assombração estivesse testando os limites e a resistência psicológica de suas vítimas inocentes. Primeiro eram os sussurros ininteligíveis que ecoavam pelos corredores de pedra quando todos tentavam dormir. Vozes arrastadas, ásperas e gélidas que pareciam pronunciar nomes esquecidos e orações invertidas na calada da noite. Logo em seguida, a calmaria noturna foi despedaçada pelo som brutal de passos pesados arrastando-se, um bater de calcanhares secos e firmes no assoalho de madeira velha, que vibrava diretamente acima das cabeças dos moradores apavorados. Sabendo que o segundo andar estava completamente deserto e trancado por correntes, os moradores congelavam em suas camas, ouvindo o ritmo monótono, mecânico e aterrorizante daquela presença que caminhava de um lado para o outro, medindo o espaço, como um predador enjaulado esperando o momento exato para atacar sua presa indefesa. A escalada da violência paranormal não demorou a se manifestar fisicamente, transformando a rotina da casa em um autêntico inferno doméstico, onde nenhum objeto estava seguro nas prateleiras ou nas mesas. Pratos, canecas e objetos de cerâmica antiga começaram a se mover sozinhos diante dos olhos estupefatos da família, levitando por frações de segundo antes de serem arremessados com uma força brutal e sobrenatural contra as paredes caiadas da cozinha. Os estilhaços de cerâmica voavam como projéteis, cortando o ar e deixando marcas profundas no gesso, enquanto o eco dos impactos ressoava como tiros no silêncio claustrofóbico da propriedade isolada. O desespero atingiu o ápice absoluto durante uma madrugada de inverno, quando uma névoa espessa e anormal cercou completamente a casa de campo, cortando qualquer visibilidade e mergulhando o terreno num isolamento total do resto do mundo dos vivos. Uma das moradoras sobreviventes, cujo testemunho real foi registrado com exclusividade pela investigação jornalística, relembrou os detalhes daquela noite maldita, com a voz trêmula de quem ainda revive o trauma a cada segundo. Ela relatou que o relógio marcava exatamente 3 da manhã,
quando um silêncio sepulcral e sufocante tomou conta do quarto de dormir. Um vazio tão absoluto que o próprio som da respiração parecia amplificado 10 vezes. De repente, sem qualquer aviso ou lufada de vento que justificasse o movimento, todas as portas do armário de madeira maciça do quarto começaram a se abrir e fechar sozinhas, em um uníssono violento e estrondoso. O impacto da madeira contra a estrutura fazia as paredes tremerem, criando um ritmo deliberado, constante e marcial que ecoava como uma marcha fúnebre projetada para estraçalhar os nervos de qualquer ser humano. Em seu depoimento desesperado, a testemunha afirmou com convicção absoluta que não era o vento, e que nenhuma força da natureza conhecida poderia reproduzir aquela demonstração de puro terror psicológico. Era um ritmo deliberado, inteligente e carregado de uma malevolência indescritível, como se algo invisível estivesse tentando se comunicar através do barulho, ou, mais precisamente, estivesse exigindo sua expulsão imediata daquele território sagrado para os mortos. O horror da situação era agravado pelo fato de que, enquanto os armários batiam freneticamente, as luzes da propriedade se apagaram por completo, deixando a família submersa em uma escuridão tão densa que era quase palpável, rasgada apenas pelo som ensurdecedor da madeira se despedaçando. Tomados por um pânico primitivo e pelo instinto de sobrevivência mais puro, os moradores não pensaram em recolher pertences, documentos ou roupas. Eles simplesmente agarraram uns aos outros na escuridão e correram descalços pelos corredores enquanto objetos continuavam a voar e desabar ao redor deles. Eles saíram correndo em direção ao carro estacionado no pátio externo de terra batida, as chaves tremendo nas mãos frias do pai que mal conseguia acertar a ignição enquanto olhava pelo retrovisor e via as luzes da casa vazia acenderem e apagarem sozinhas numa dança frenética de sombras na janela. Desde aquela madrugada de fuga desesperada e pânico absoluto, a família nunca mais pisou naquela propriedade e nunca mais dormiram sozinhos em qualquer lugar que fosse, carregando para sempre as cicatrizes psicológicas invisíveis de um encontro real com o desconhecido. Anos mais tarde, investigadores paranormais e equipes de filmagem equipadas com sensores modernos tentaram desvendar os mistérios ocultos nas fundações daquela casa de campo em Torrelaguna, descobrindo relatos ainda mais sombrios que ligavam o terreno a valas comuns do período da Guerra Civil Espanhola e rituais profanos realizados séculos atrás. Equipamentos de gravação de áudio extremamente sensíveis captaram fenômenos de voz eletrônica no andar superior. Vozes do além que repetiam em um espanhol arcaico palavras de ordem e lamentos de agonia que pareciam eternamente presos nas pedras frias da estrutura abandonada. Câmeras de circuito fechado registraram flutuações térmicas absurdas, onde a temperatura descia abaixo de zero em questão de segundos na mesma cozinha, onde as cerâmicas costumavam ser destruídas pela força invisível. Testemunhas locais e pastores que passam com seus rebanhos perto da propriedade afirmam que, mesmo hoje, em noites de lua cheia, é possível ouvir o eco distante das portas de madeira batendo compassadamente no interior da casa abandonada, como se a entidade continuasse seu ritual eterno de fúria e isolamento, guardando os segredos de Torrelaguna de qualquer alma viva que ouse se aproximar. O mistério permanece sem uma explicação científica plausível, desafiando céticos e alimentando os maiores pesadelos daqueles que sabem que, por trás das paredes de pedra de certas casas antigas, reside uma escuridão viva que nunca dorme e que espera pacientemente pelo próximo visitante incauto para demonstrar sua força devastadora. A história da casa de Torrelaguna não é apenas um conto de fantasmas para assustar crianças ao redor da fogueira, mas sim um alerta documentado de que o passado não permanece enterrado e que certas forças sobrenaturais
exigem o isolamento total de seus domínios com uma violência que o intelecto humano jamais será capaz de compreender ou controlar plenamente. Cada rangido que você ouve na sua própria casa a partir de agora pode ser apenas o assentamento natural das vigas, ou pode ser o início do mesmo ritmo deliberado e marcial que expulsou aquela família para sempre para o meio da noite fria da Espanha, deixando-os condenados a viver com o pavor eterno de que a escuridão decida visitá-los novamente em qualquer lugar do mundo. Não há trancas ou portas grossas o suficiente que possam impedir uma força que se move através das paredes e se alimenta do seu medo mais profundo, transformando sua própria residência em um labirinto de opressão do qual você talvez não consiga escapar a tempo de salvar sua própria vida ou sua sanidade mental. A verdade nua e crua é que os fenômenos de Torre Laguna continuam ativos, ocultos nas sombras daquela estrutura cinzenta que recusa a luz do sol, servindo de testemunha silenciosa de que o horror paranormal é real, atual, implacável e está muito mais perto de nós do que gostaríamos de acreditar nas nossas noites de sono tranquilo. Durma com as luzes acesas se puder, mas lembre-se de que na escuridão da mente humana, o eco daqueles passos pesados no andar de cima nunca vai parar de tocar o tambor do terror mais puro e absoluto que o jornalismo já ousou registrar na história moderna europeia. Se você ouvir 3 batidas secas na porta do seu armário esta noite, não presuma que é o vento, pois o ritmo deliberado daquela presença maligna pode ter encontrado um novo lugar para se manifestar e uma nova testemunha para silenciar para sempre na imensidão do vazio sobrenatural. As paredes da casa de campo continuam de pé, guardando o segredo que Danny Robbins tentou decifrar, mas a verdadeira resposta está guardada no silêncio daquelas testemunhas que sobreviveram para contar o caso, mas que deixaram suas almas presas naquele quarto escuro de Torre Laguna, onde as portas batem em uníssono até o fim dos tempos. Mas a verdadeira pergunta que os investigadores evitam fazer em voz alta não é o que estava naquela casa, é para onde aquela força foi depois que a família fugiu. Se os fenômenos eram alimentados pelo pânico dos moradores, o que acontece quando uma entidade com aquela quantidade de energia violenta se vê subitamente sozinha, abandonada no silêncio da Pedra Fria? Relatórios policiais arquivados da região de Torre Laguna mencionam que, nas semanas seguintes à fuga, 3 propriedades num raio de 10 quilômetros registraram pequenas e inexplicáveis falhas elétricas, seguidas pelo som discreto de batidas ritmadas no interior de armários vazios. Seria possível que o horror não estivesse preso às fundações daquela casa de campo, mas sim costurado à própria linhagem daquela família? E se o ritual marcial e deliberado que destruía as cerâmicas não fosse uma tentativa de expulsá-los, mas um processo de marcação psicológica que os transformaria em hospedeiros permanentes, onde quer que tentassem se esconder? Danny Robbins e sua equipe fecharam o caso para o público, mas o silêncio repentino das testemunhas sobreviventes nos anos que se seguiram diz muito mais do que qualquer áudio captado por gravadores digitais. Hoje, ninguém sabe ao certo o paradeiro exato dos antigos moradores. Alguns dizem que mudaram de nome e vivem isolados em apartamentos sem móveis de madeira, enquanto outros juram que o ritmo que começou na Espanha continua tocando, bem baixo, atrás das paredes de gesso do lugar onde eles moram agora. No final das contas, quando você apagar as luzes hoje à noite e o silêncio da madrugada se instalar no seu quarto, olhe atentamente para a fresta da porta do seu próprio armário e pergunte-se: as lendas nascem do passado que esquecemos? Ou são apenas o anúncio daquilo que já está esperando por nós no escuro do nosso próprio teto? Seus olhos continuam abertos? O ar no seu quarto ainda parece normal? O que você acabou de testemunhar não é entretenimento. É a realidade nua,
crua e documentada que o mundo finge não ver. Mas você ficou até o final. Você aguentou o peso dessa escuridão. E isso prova que você não é um espectador comum. Você faz parte do grupo seleto que tem a coragem de olhar diretamente para o abismo. Obrigado por ceder o seu tempo e a sua energia para o News Web Doc nesta noite. A sua presença aqui é o que nos dá forças para continuar cavando onde ninguém mais ousa tocar. Mas a nossa investigação não pode parar por aqui. Se você sentiu aquele arrepio incômodo na espinha, ou se os seus olhos teimosamente insistiram em olhar para os cantos escuros do seu próprio quarto enquanto ouvia este relato, faça o seguinte: deixe sua marca de sobrevivente. Deixe o seu gostei como um sinal de que você resistiu até o último segundo. Sele o seu pacto com o canal. Inscreva-se no News Web Doc e ative o sino das notificações. Não faça isso por mero costume. Faça isso para garantir que você receberá o nosso próximo alerta antes que a escuridão bata à sua porta. Abra o seu arquivo confidencial. Se você, ou alguém que você conhece, já viveu algo que a ciência não consegue explicar, não guarde esse fardo sozinho. Deixe o seu relato real nos comentários abaixo ou envie para nós. Sua história pode ser o próximo documentário a tirar o sono de milhares de pessoas. As luzes do nosso estúdio estão se apagando agora, mas as sombras na sua parede continuam exatamente onde estavam. Nos vemos no próximo arquivo do News Web Doc. Se você tiver coragem,